Agora nós vamos começar o primeiro setenário dos arcanos maiores. E aí a gente vai ver agora as relações com a cabala, com a astrologia, a dimensão metafísica e o uso prático na taromancia de cada arcano, tá? Então, só relembrando, é um primeiro setenário ligado ao divino, um segundo setenário ligado ao humano e o terceiro setenário ligado à natureza, totalizando 21 arcanos, que com o louco vai somar 22. Então, agora a gente vai começar o primeiro setenário, que vai do arcano do mago, que é o arcano 1, ao arcano do carro, que é o arcano 7, tá bom? Bom, agora nós vamos começar com o primeiro arcano, que é o arcano número 1, o arcano do mago, como nós podemos ver aqui no tarô egípcio. E a primeira coisa que nós precisamos saber é o seu lugar na árvore da vida. Então, o mago está ligado à letra Aleph, né, que liga a coroa Keter com a sabedoria Hokmah. Então, o mago está ligado a este caminho, chamado de 11º caminho, porque cada esfera é considerado um caminho, então o mago é o 11º. Podemos chamar também de primeiro caminho em um determinado sentido, né? Percebamos aqui que a letra Aleph, ela lembra muito os braços do mago, né? Um braço para cima e um braço para baixo. Livros Levi chama bastante atenção disso, de que a iconografia das letras parece lembrar os arcanos maiores do tarô, né? A gente já viu isso nas aulas passadas. E a correspondência astrológica do mago, em algumas leituras, o mago será associado a Mercúrio, né? E claro que o mago tem essa função mercurial de ser o mediador entre a natureza e o divino, mas pelo fato do mago estar associado a uma letra mãe, né? Lembramos que o Aleph no hebraico é uma letra mãe, o Aleph, o Men e o Shin, né? Então ele não pode ter uma correspondência astrológica direta, o que não significa dizer que ele não tenha alguma relação analógica com o simbolismo de Mercúrio, né? Não é porque não tem uma associação direta no tipo de correspondência que a gente está trabalhando aqui que aqueles símbolos não se comunicam de alguma maneira, o que é próprio da linguagem do simbólico, essa, vamos dizer assim, essa fluidez semântica, tá bom? E a questão metafísica que o mago nos traz é justamente a questão da unidade. O mago é o primeiro arcano e, portanto, está ligado ao número 1, que é a chave metafísica da unidade. O que seria essa chave metafísica da unidade? Seria o seguinte: por que existe uma unidade, mas também essa unidade ela se particulariza nas criaturas, né? Porque nós somos um conjunto de órgãos, mas há uma unidade do corpo, né? Os antigos diziam que a alma é a forma do corpo, né? Aristóteles dizia isso. Então, essa ideia de que a reunião das partes, né, soma uma coisa, e essa coisa é como se fosse a alma viva essa síntese das partes, essa unidade também, né? Então, é esse mistério da em cima e do embaixo. Há uma unidade em cima e há seres que refletem essa unidade embaixo. Ou seja, é como se os seres criados fossem um composto de substâncias, de elementos, mas ao mesmo tempo eles têm a capacidade de se tornarem uma unidade, uma identidade viva, que é síntese dessas partes. Não é à toa que uma passagem bíblica é bastante relacionada a esse trecho, é aquela que diz que aonde houver orando 3 em meu nome, lá eu estarei. Então, ou seja, a chave da unidade e da multiplicidade, né? Então, o mago, ele traz essa ideia de que há uma unidade primordial, uma unidade dinâmica, que se desdobra em pequenas outras unidades, que são as criaturas, as almas, os anjos, os seres.
e que esses seres refletem o processo da unidade primordial. Então, como é que Deus pode ser tudo e, ao mesmo tempo, as criaturas serem sujeitos, pessoas, personas, terem uma identidade como Deus tem, como essa unidade tem? Então, justamente por ser a chave metafísica da unidade, é que o mago vai ser conhecido como o arcano da mística. Por quê? Porque a mística é a experiência direta com o divino, né? Muito associado a esse caminho da árvore da vida, entre Roquemar e Keter, como a gente já viu. E aí vem a pergunta, é possível ter essa experiência direta do divino? A experiência mística simboliza uma dissolução do indivíduo? Porque, obviamente, se o mago representa o arcano da mística, uma compreensão do que é o fenômeno místico vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o simbolismo do mago. E aí é claro que a experiência mística, ela não pode ser uma dissolução completa da subjetividade, porque senão ela perderia a sua dimensão de experiência. Porque só é possível uma experiência de alguma coisa se a estrutura sujeito, objeto, ainda de alguma maneira estiver vigente. Entendem isso? Ou seja, a experiência mística, experiência direta com o divino, carregada da sua inefabilidade, sua impossibilidade de ser dita, de ser traduzida, não significa a dissolução completa da subjetividade. Pode ser a dissolução do eu, psicológico, mental, uma criação da nossa mente, mas não a dissolução da subjetividade. Uma subjetividade transcendental, poderíamos dizer assim. Então, a experiência mística, ela se constitui como experiência direta do divino, mas ainda assim uma experiência do sujeito com o divino. E como é que é possível isso? Como é possível que o finito experimente o infinito? Ora, a questão aqui é o seguinte, que a possibilidade do finito experimentar o infinito, mais uma vez a analogia finito-infinito, né? Ou seja, o finito espelhando o infinito e o infinito sendo espelhado pelo finito. Então, como é que as coisas finitas podem ter uma experiência com o infinito, com aquilo que não tem forma? Ora, é porque dentro da finitude habita um espaço da infinitude. Ou seja, nós só podemos conceber Deus porque de alguma maneira Deus está dentro de nós. Olha o processo da analogia mais uma vez funcionando. Do assim em cima, do assim embaixo, do assim na terra como no céu. O dogma da analogia, o dogma do Hermes Trismegisto, que se reflete no Pai Nosso, assim na terra como no céu. O pensamento da analogia. Então a experiência mística é possível porque o micro carrega dentro de si a marca do macro. Ou seja, o todo está em cada parte. Essa é a chave metafísica do mago. Essa é a reflexão metafísica da unidade, a chave metafísica da unidade que o mago nos traz. Para a gente poder pensar e refletir sobre isso. O mago é o convite a essa reflexão. O convite a esse exercício espiritual de meditação nessa verdade da analogia. Nessa verdade de que Deus habita em cada coisa e ao mesmo tempo é algo separado, síntese de todas as coisas. Deus é tudo, mas transcende esse todo. Porque o todo não é meramente a soma das partes. O todo é algo mais que a soma das partes. É por isso que esse sistema talvez não seja melhor descrito como um panteísmo, mas como um panenteísmo. Ou seja, Deus é tudo
mas ainda assim uma unidade, né, em si, como se 1 mais 1 dessem 3. Ou seja, o todo não é meramente a soma das partes, ele é algo que retroage sobre as partes. Entende o que é panenteísmo? Essa é a chave do mago. Essa é a reflexão que o mago nos traz. Então o mago, resumindo, traz essa chave metafísica da unidade e nos mostra, nos diz que a relação dessa unidade com as outras unidades, que são os seres, é uma relação de analogia. Ou seja, o ser humano imita o processo do divino. Ou seja, o que é o ritual? O ritual é a saída do caos para o cosmo. É o ser humano imitando a criação divina. É uma rememoração. Por isso que o mago está muito associado ao dogma hermético, assim em cima, assim embaixo. O dogma da correspondência, da analogia. Então, o mago, como chave da unidade, diz, olha, a chave da unidade é a analogia. Entende? E por ele ser esse reconhecimento da unidade de todas as coisas, e que todas as coisas imitam um processo originário, ou seja, todas as vidas é a vida de Deus e do divino e dessa unidade desdobrando, essa consciência é uma consciência de paz, é uma consciência mística, é uma consciência de fusão com o todo, portanto é uma consciência de gratidão. Aquela passagem que diz, meu jugo é leve, meu fardo é suave. O que tem a ver isso com o mago? Tem a ver com a ideia de que, por ele ter consciência do processo da unidade, da chave metafísica da unidade, ele consegue jogar com a existência. Ele consegue perceber a existência como um jogo divino. Lila no hinduísmo, né? O jogo divino. Então ele joga com a existência. Então o seu fardo é leve, porque ele consegue encarar a dialética, a dinâmica de todas as coisas como um grande jogo divino. Essa é a chave metafísica do mago, né? E é por isso que na taromancia, quando nós tiramos o mago na prática, ele sempre vai significar que das duas, uma, né? No lado positivo, de que você tem as ferramentas, você tem o poder, você tem as condições, você só precisa organizar e dar um sentido. E, num lado negativo, significa que justamente que você precisa organizar, dar uma ordem. Você precisa trabalhar os 4 elementos, trabalhar o querer, ousar, calar e saber. Querer, saber, ousar, calar. Os 4 verbos da magia, como diz, que estão lá na mesa do mago, os 4 elementos. Então, essa unidade que é o mago, não é uma unidade homogênea, é uma unidade carregada de um dinamismo dos elementos. Não é à toa que Keter, a coroa, lá na Cabala Mística, John Fortune deixa isso muito claro. Keter, a coroa, um dos símbolos é a suástica, os primeiros remoinhos. Né? A suástica tem 4 lados, né? Que foi apropriado de maneira muito negativa pelo nazismo, deturpado, né? Mas é um símbolo arcaico. Então o mago, quando ele sai numa tiragem, ele está dizendo, você tem as condições, você tem as ferramentas, você olha ao seu redor, as oportunidades estão ali, entendeu? As cartas estão colocadas na mesa, entendeu? Ou seja, você dispõe, né? Lembrando a chave metafísica da unidade dinâmica, né? Ou seja, por ter consciência dessa unidade, eu tenho consciência do poder de realização de qualquer coisa. Tanto que meu fardo fica leve. Porque o mago é essa potência de criação, essa dinâmica originária, esse poder, essa condição que está em potência, mas que precisa da nossa ação para ser um cosmo, para gerar um cosmo, para gerar algo ordenado.
É por isso que, na prática, quando sai o mago, você pensa na chave metafísica da unidade e logo você interpreta. Você tem as condições de realização. Mãos na massa. Isso é a aplicação prática do mago. E percebam como tem uma sintonia profunda com a sua chave metafísica. Como se ela fosse a sua chave metafísica desdobrada na taromancia.